Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos aprender como fazer o zeramento das peças para definir o ponto zero da peça, o famoso ponto de origem, né? Então aqui a gente vai aprender como fazer três formas de zeramento do eixo X e Y. Uma forma do zeramento com precisão externo, uma forma com o zeramento de precisão interno e uma forma de zeramento mais no olhômetro aí para fazer peças de artesanato. Então aqui vamos nós fazer o zeramento dos eixos X e Y para achar o ponto zero peça, né? O zero peça. Então, nesse exemplo aqui, nessa primeira peça aqui, a gente vai encontrar a fresa nesse lado e nesse lado aqui, vai dividir, e também lá em Y, lá em cima e aqui embaixo. Então, esse é um exemplo de zeramento externo para achar o centro da peça. Depois vai ter aquele exemplo aqui, que é um exemplo de achar um zeramento interno. É o mesmo procedimento de achar um ponto zero de um furo também, tá? Então, nessa peça aqui, e depois aqui, a gente vai fazer um exemplo de zeramento no olho, né, para peças de artesanato, um zeramento sem precisão. Nesses dois exemplos aqui, vai ser um zeramento com precisão decimal, né? E aqui também precisão decimal, e depois aqui um zeramento no olho, certo? Então o primeiro passo é eu vir aqui e mover minha fresa aqui perto da minha peça para eu poder fazer o zeramento. Então eu vou pegar aqui o meu controle e vou movimentar aqui para chegar aqui perto. Eu vou fazer um movimento rápido lá para fazer mais rápido. Assim eu consigo fazer um movimento mais rápido, olha só. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um zeramento externo, encostar nessa aresta aqui, depois nessa aresta aqui, depois naquela aresta lá e nessa aresta aqui. Então, eu vou baixar aqui agora o meu spindle, vou baixar minha fresa. Vou chegar mais perto da peça aqui também, mais perto dessa aresta aqui, sem encostar ainda, né? Sem encostar. Então, agora eu vou vir aqui no Mach 3 e vou ligar o meu spindle. Como é que eu ligo o spindle aqui no Mach 3? Vou lá em MDI, vou digitar S15000, M3, vou apertar Enter. Perceba, meu spindle ligou. Aí está bom. Agora o que eu vou fazer aqui no meu Mach 3? Eu vou ativar aqui a opção de trabalhar em Step, né? Aqui, Jogue Mod, Step, e vou colocar aqui para trabalhar 1/10. Então, quando segurar aqui o Ctrl para trabalhar, ó, se a gente olhar lá no Z, né, tá mexendo ó, por décimos, né? Então isso é muito bom para fazer o zeramento. Então, dessa forma, agora eu vou mexer aqui o eixo até encostar lá na... Vou mexer o eixo aqui até encostar no material. E eu vou perceber isso ouvindo o barulho da fresa quando encostar. Tá quase, olha lá. Encostou, certo? Encostou o X lá, não mexo mais nada. Vou vir aqui no Mach 3 e vou zerar o eixo X, ó lá. Zerei o eixo X. Agora eu vou mexer meu eixo Z no modo contínuo, Z para cima, no modo contínuo, Z para cima. Perfeito. E vou mover agora em X lá para o outro lado, para ver a medida que vai dar. Estou usando uma fresa de 6 milímetros aqui, tá? Então, indiferente do diâmetro da fresa, esse procedimento eu vou estar zerando. Vou baixar o Z aqui agora. Vou voltar para o X. Vou aproximar lá com cuidado, né? E novamente vou ativar aqui o modo de Step, ó. Modo Step, que é o passo lateral. Então, novamente é 1/10. 1/10, vamos mover. Tá, 1/10, então vou lá de novo até encostar nesse lado aí. Até ouvir a fresa pegar. Encostou.
encontrei o outro lado. Agora novamente aqui, vou mudar para o eixo Z. Vou tirar aqui do modo contínuo, vou botar no modo contínuo, vou subir meu eixo Z. Show de bola, subi o eixo Z. Então agora eu vou dividir essa medida que deu aqui no X, né? Vou dividir aqui, ó, deu 206,3. Vou pegar aqui a minha calculadora. 206,3 dividido por 2, 103,15. Então aqui eu vou digitar que é o que? É menos 103,15. Por quê? Porque o lado de cada peça é x menos. Então eu vou colocar aqui, digitar aqui menos 106,15. Vou apertar Enter, olha só, né? Que é a medida que deu aqui. Opa, é 103,15, ó. Menos 103,15. Que é a medida que deu aqui, né? Fechou. Então aqui eu tenho dividido o meu eixo X. Aqui no meio vai estar no ponto zero. Agora eu vou fazer o zeramento no eixo Y. Mais ou menos vou pegar uma distância aqui que não pegue, né, a minha garra. Então percebe, ó. Vou vir para baixo aqui, vou começar nesse lado de baixo agora. Vou baixar o eixo Z. Baixei ali. Novamente vou ativar aqui para trabalhar no modo step, movendo um décimo a décimo. Vamos ver lá, um décimo a décimo. Isso aí, um décimo a décimo. Então vai lá agora mover a fresa sem encostar no Y. Aqui estou usando o meu controle para facilitar. Ouvi o barulho, vou vir aqui, vou zerar meu eixo Y. Y0. Agora eu vou subir aqui meu eixo Z. Vou desmarcar a opção Jogue Mod trabalhando contínuo. Vou apertar para subir o Z. Subi o Z, agora eu vou lá para o outro lado, o Y lá em cima, para ver a medida que vai dar, a diferença que vai dar no Mach 3, para fazer a divisão posso mover para o lado, lá não tem problema algum. Cheguei lá perto, vou mexer agora o Z, abaixo o Z, abaixou o Z. Novamente aqui no Mach 3 vou botar para trabalhar em step. Vou sempre verificar se está indo certinho um décimo, né? Ó, está indo décimo a décimo. Então agora volto aqui na máquina e vou fazer o zeramento. Vou encostar naquela aresta lá para ver a medida que vai dar para depois dividir. Sempre ouvindo, né? Quando eu falo encostar. Encostou. Vou mudar aqui para o modo contínuo. Vou subir meu eixo Z. E tá lá, ó. Subiu meu eixo Z. Agora eu vou dividir a medida que deu aqui, ó. 306,38. 306,38 dividido por 2 vai dar 153,19. Então aqui eu vou colocar 153,19 positivo, né? Porque é a medida que está lá em cima. Agora, se eu der um comando aqui no MDI para G01X0Y0, a peça vai se movimentar, a fresa vai se movimentar para o centro da peça. Vamos apertar Enter. Olha lá. Certo? Então aqui eu encontrei o centro da peça. Vou desligar meu spindle aqui agora.
Então percebe, essa foi uma forma de achar o zero peça através de um zeramento externo, né? Você vai encostar de um lado no outro, no X vai dividir, encostar de um lado no outro no Y vai dividir e vai achar aqui o ponto zero no meio da peça, que foi esse exemplo aqui que nós usamos, o centro da peça. Agora nós vamos lá fazer o zeramento lá de um exemplo de um zeramento interno. Então agora eu vou estar mostrando aqui um exemplo de um zeramento interno, né, dessa peça aqui. Vamos imaginar que a gente quer encontrar o centro desse furo aqui, desse quadrado aqui, e vou fazer o mesmo procedimento aqui no Mach 3. Então o primeiro passo aqui é a gente ligar o spindle. Spindle ligado, vou baixar a minha fresa lá no meio daquele furo. Baixei ele no meio. Vou aproximar de um lado lá o meu eixo X. Vou apertar aqui a tecla Tab para trabalhar no step. Sempre lembrando que eu marquei para trabalhar em 1/10 aqui, então eu vou verificar para o lado oposto, ele está indo mesmo para 1/10. E agora eu vou mover lá até encostar no outro lado lá, até encostar na primeira aresta. Encostou? Show de bola. Vou vir aqui e vou zerar meu eixo X. Agora eu vou lá para o outro lado. Posso desmarcar aqui o Jogue Mod e trabalhar no modo contínuo para ser mais rápido, né? Então vamos lá. Aproxima. Agora ativa de novo aqui o modo Step, né? Para mover em décimos até encontrar lá. Ó, deu 14.06, então vai ser aqui menos 7.03. Vou digitar aqui menos 7.03. Vou apertar Enter. Feito. Agora eu vou mover aqui para o meio, né? Vou desabilitar aqui o Jogue Mod, botar no contínuo. Vou mover mais ou menos aqui no meio. Vou mover lá em cima, no Y+, para encostar naquela aresta lá em cima. Ativar aqui o Step para mexer em décimos também e vou aproximar lá. Encostou lá, vou zerar meu eixo Y, vou baixar, para fazer mais rápido vou voltar no modo contínuo. Agora vou ativar o Step de novo, até encostar aqui embaixo. Menos 14.2, arredondo, então aqui vai ser menos 7.1. Show! Volto aqui no Jogue Mod e aqui eu tenho, né, o centro do meu furo, o centro da minha peça. Então aqui eu tenho o centro da minha peça, né, de uma forma que nós encontramos o centro fazendo um zeramento interno, e esse procedimento serve também para fazer zeramentos de furos. Legal? E como fazer um zeramento no olho aqui na nossa peça? Imagina que essa peça aqui é uma peça de artesanato, então não tem muita precisão para fazer o zeramento do eixo XY dela, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar aqui, né, a ponta da minha fresa V-bit, mais ou menos aqui nesse canto. Então eu posso vir aqui, então eu posso vir manualmente mesmo aqui no Mach 3, né? Manualmente mesmo no Mach 3. Vou aproximar aqui a minha fresa, vou abaixar aqui o eixo Z, para ficar mais próximo do cantinho lá. Ó, vou estar abaixando lá, para ficar mais ou menos no canto ali, né? Mais ou menos que fique alinhado. Isso aqui é no olhômetro mesmo, porque é uma peça que não tem precisão, uma peça que eu vou fazer. Ó, aí tá bom, ó. Ah, se eu quero ter mais precisão, eu posso vir aqui e trabalhar, mexer ainda com precisão através dos passos aqui, né? Ó, a décimo, por exemplo, e aí eu vou ativar aqui o modo Step para mover com mais precisão aqui e poder fazer um zeramento mais preciso, por exemplo. Posso até abaixar mais o eixo Z de forma manual sempre, ó. Que fique lá no cantinho. Posso virar aqui a nossa fresa para ver como é que tá ficando no cantinho ali, ó. Faria ali o zeramento dos eixos XY, o nosso zero peça.
certo? Então sempre que for uma peça que não tem muita precisão, uma peça de artesanato, um quadro, uma tábua de churrasco, né? Você pode fazer o zeramento dessa forma, no olhômetro mesmo, porque não tem precisão. E quando for um zeramento com precisão, você vai estar utilizando as formas que nós vimos aqui de fazer o zeramento, né? Dividindo a peça para o exterior, no interior ou até nos cantos, certo? Agora, outra situação. Vamos imaginar que eu quero fazer o zeramento da minha peça nesse canto aqui, né? Vamos imaginar que eu configurei lá no Vectri Aspire, que o zeramento da minha peça é nesse canto aqui. Eu quero zerar com precisão com essa fresa de 6 mm. Como é que eu faço? Então eu vou vir com a minha fresa aqui, vou encostar aqui ela nessa aresta aqui e vou digitar a metade do raio da fresa. Por quê? Porque a router, né, as coordenadas, estão sempre no centro aqui da minha fresa, no centro do spindle. Então, quando eu encostar a aresta aqui, eu estou encostando, não é o centro, é a parte lateral da fresa. Então, por isso que eu tenho que presetar aqui, que é menos 3 mm, tanto em X quanto em Y. Então, vamos fazer isso agora na prática aqui no Mac 3. Primeiro passo, ligar o spindle, né? Spindle ligado. Vamos mover para aquele lado lá. Vou abaixar o eixo Z. Teclado virtual. Vamos habilitar aqui o Jog Mod em Step, né? Mover a décimos. Então vou encostar lá décimo até encostar a fresa. Então, encostou, então eu vou dizer aqui para o Mac 3 que aqui é menos 3 mm. Vou subir aqui o Z agora, no modo contínuo. Então percebe, encostei a fresa tem 6 mm, por isso que estou informando lá que é menos 13, né? Porque o zero vai estar aqui, nessa posição aqui mais ou menos. Certo? Agora a mesma coisa aqui no eixo Y. Vou vir para baixo aqui, encostar numa posição. Vou abaixar o Z. Vou ativar aqui o modo Step para mexer em décimos. Até encostar na peça, até encostar na aresta. Encostou, vou vir aqui no Y, vou digitar que é menos 3. Vou subir meu eixo Z, vou desabilitar aqui, né? Então aqui está, né? No ponto 0, definido certinho aqui. Definido certinho aqui nesse canto, né? Compensando aqui o diâmetro da fresa. Então, se você tem que fazer um zeramento uma hora dessas, né, com precisão em um canto, né, você pode estar usando essa estratégia de zeramento, sempre encostando a fresa e compensando o diâmetro da fresa, ou o raio da fresa, para encontrar o ponto 0 bem certinho no canto aqui.